E a história dessa palestra, ela reflete o meu retorno às atividades espíritas. E eu vou me permitir, eu sei que muitas vezes, dentro do ambiente espírita, existe um certo receio de nós falarmos sobre experiências pessoais. E hoje eu vou narrar brevemente uma experiência pessoal que eu tive e que ensejou o tema dessa palestra e um retorno, um movimento que eu estou fazendo de retornar às atividades espíritas. Eu trabalhei aqui muitos anos na Legião Espírita, um trabalho de desobsessão que era conduzido pela médium Dona Leocádia, que se dedicou a mais de 45 anos a essa atividade sem nenhuma falta ao longo desse período todo. Ela infelizmente veio a desencarnar. No período concomitante eu fui pai, logo em seguida veio a pandemia e eu acabei dando um hiato, uma pausa, fiz uma paralisação, digamos assim, nas minhas atividades vinculadas a dentro da doutrina espírita, primeiro para me dedicar à paternidade e depois porque também o trabalho que eu participei durante tanto tempo ele já não existe mais no formato original. Então as coisas, mas o tempo vai passando, a gente vai se acostumando com a rotina e eu continuei sendo espírita, fazendo trabalho de evangelho no lar, estudando, lendo e assistindo palestras, podcasts. E chegou um momento então que foi de súbito, eu resolvi tirar uma orientação espiritual. E eu espero que ninguém se melindre aqui, porque nós sabemos que cada casa espírita, no plano espiritual, ela é organizada com um propósito. E é um trabalho que só existe nessa casa que eu acabei indo e foi por casualidade, porque é próximo ao colégio do meu filho. Então um dia eu levei ele ao colégio e me veio a ideia de ir ao local. E foi muito interessante, porque naquela semana eu estava refletindo sobre algumas coisas que eu havia assistido em podcasts específicos de espiritualidade e que elas, de alguma forma, têm uma certa similaridade com a doutrina espírita, mas não têm uma equivalência de conceitos. E casualmente nessa orientação que eu tirei, além de me determinar, ou me pedir, ou me aconselhar ao retorno imediato às atividades, foi recomendado que eu lesse o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo com atenção. E quando veio na mensagem aquela leitura, e quando eu fui tirar a orientação, eu não direcionei para nenhum alvo, porque quando a gente conversa no atendimento fraterno, mediúnico ou não, a gente pode mais ou menos, em algumas situações, relatar o problema ou as dificuldades que nós temos e que naquele momento nos conduziram àquele local. Mas eu resolvi deixar em branco. E o texto que veio refletia não só o meu momento atual, mas também refletia pensamentos e reflexões que eu havia feito naquele dia, naquela noite anterior e ao longo daquela semana. E ele concluía me recomendando o estudo com afinco do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu li aquilo, eu pensei, puxa, mas qual é o capítulo 21? Não me lembro de cabeça. Falsos cristos e falsos profetas. E eu olhei e falei, é um tema que quando a gente olha, assim, superficialmente, a gente pensa assim, a gente dá uma lida e passa para outro mais interessante. Todos nós, dentro da doutrina espírita, assim como qualquer linha de conhecimento ou de estudo, temos as nossas preferências. E esse tema específico nunca me chamou muito a atenção, porque, falsos cristos e falsos profetas. Mas aí então eu pude fazer essa reflexão a respeito daquilo que eu estava estudando, lendo e assistindo, e resolvi compartilhar com vocês. E na verdade eu vou começar a palestra, eu tinha feito uma organização básica, mas eu vou começar pelo fim. E toda a minha palestra pode ser sintetizada numa imagem, num desenho que foi produzido pelo meu filho, e que é esse aqui. Eu peço que vocês considerem a caligrafia infantil, e eu vou deixar aqui até para homenageá-lo, e para homenagear a presença dele, assistindo pela primeira vez um trabalho público meu. Essa imagem, para quem não sabe, ela é a única imagem que consta em O Livro dos Espíritos. E ela foi desenhada por um médium de extrema confiança da Allan Kardec, e a seguir foi redigido um texto pelo Espírito de Verdade
por São João Evangelista e agora não me recordo o nome do outro espírito, se não me falha a memória, Francisco de Assis. E eles recomendaram expressamente que essa ilustração estivesse nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, porque ela tem uma representação, e a gente vai falar sobre isso essa noite. Mas eu poderia resumir a minha palestra exatamente naquilo ali. Conhece-se um fruto pelas suas obras. Como disse Jesus, no sentido não literal, uma figueira não dá uvas e uma videira não produz figos. Assistia eu a um podcast famoso, se permitir falar o nome, Paranormal Experience. Não sei se alguém aqui tem o hábito de acompanhá-lo também. Onde muitas pessoas de diversas linhas espiritualistas falam sobre o seu conhecimento. E em um dado momento eu percebi, puxa, há tantos especialistas em raças alienígenas, curas extrafísicas, mediunidade, contato parapsíquico assim no Brasil. E às vezes os discursos não coincidiam entre si. Por exemplo, a raça de alienígenas arcturiana tem um objetivo para a humanidade, mas não vai ao encontro dos objetivos dos pleidianos. Mas outro médium que canaliza mensagens dos pleidianos sobre portais que se abrem para a raça humana e transição planetária, temas da doutrina espírita, esse último também, não colidem com mensagens de outros médiums. E eu comecei a perceber um forte engajamento das pessoas com milhares de comentários nesses vídeos. E comecei a me questionar, será que isso tem um fundo de verdade? Então eu acompanhei um ex-espírita que hoje ele se dedica ao trabalho de fazer uma nova revelação. Nós temos a primeira revelação psíquica, que são os conhecimentos orientais. A segunda revelação, a revelação espírita, que é o conhecimento do mundo espiritual. Eu não ia citar o nome, mas vou me permitir. E a terceira revelação, que é cósmica. E me chamou a atenção em um podcast que eu assisti desse indivíduo que tem muita cultura e muito conhecimento, e grande parte do que ele passa pode ser aproveitado por muitas pessoas. Mas ele dizia uma coisa muito interessante. Rezar não funciona, e o Deus para o qual as religiões rezam não existe. Então ele chega a dizer, para quem conhece, para quem assistiu, que o Deus Jeová da Bíblia não é o verdadeiro Deus. Esse é o anjo decaído. E todos nós estamos presos aqui, nesse planeta e nesse universo. Chegou um dado momento que eu pensei, puxa, será que isso faz sentido? Mas é uma pessoa muito encantadora, sedutor, fala muito bem, tem muita inteligência e muita cultura. E aparentemente bem intencionado. Então aqui a gente já quebra um paradigma dos falsos profetas. Porque quando a gente pensa em falsos cristos e falsos profetas, nós pensamos em pessoas que dolosamente difundem informações que não são verdadeiras, ou que vendem curas, vendem conhecimento, vendem lugares no céu que não existem. São mistificadores. Há os mistificadores que assim o fazem por ato de deliberada vontade, mas há aqueles que o fazem por não deliberada ignorância e ego. Então eu pensei, eu tive uma pequena experiência no campo do trabalho desobsessivo. Que tipo de espíritos nos recomendam que a gente não ore, porque orar não funciona, e nos dizem que no universo não existe um Deus? Quais são os espíritos que querem nos remeter essa mensagem? No trabalho mediúnico, quando dialogávamos com espíritos, eles nos diziam exatamente isso. Tu tens certeza das coisas que tu prega ou das coisas que tu estás me dizendo? Por que o teu Deus não intervém numa série de mazelas que existem no mundo? Tu tens certeza que esse Deus realmente existe?
Eu não estou afirmando que esse indivíduo ou outros dolosamente estão querendo difundir algo que não corresponda à verdade que eles acreditam. Durante muito tempo também assisti um professor no YouTube sobre física quântica. Ele fala muito bem, tem muito conhecimento e grande parte do que ele fala realmente é verdade. Mas nem tudo do que ele diz corresponde à realidade. E eu assisti, talvez, umas 30 palestras dele, de umas 2 horas, 1 hora e meia. E uma palestra me fez refletir naquela semana da orientação. Ele dizia assim: orar não funciona. O jeito que as religiões nos ensinam a orar não funciona. Por quê? Porque quando nós oramos, nós pedimos a Deus. Mas o jeito certo de orar é agradecendo pelo que nós queremos. Então, se eu quero algo que eu não tenho, eu não oro a Deus pedindo. Porque quando eu peço a Deus, eu estou manifestando carência. E a vida me remete carência por uma lei de ressonância. E ele fala sobre ressonância. E eu acho que alguns aqui, que já estão desde 2011 ou 12, assistindo buscando conhecimentos espíritas ou espiritualistas no YouTube, já devem ter se deparado com esse professor, que é muito inteligente e fala coisas que realmente correspondem à verdade. Em um dado momento eu pensei, não, isso faz sentido mesmo. É a lei do karma. Mas depois eu pensei, e a oração que Jesus nos ensinou? É Pai nosso que estais no céu. Uma evocação. Santificado seja o vosso nome. Um ato de piedade. Venha a nós o vosso reino, um pedido. Seja feita a sua vontade, um pedido. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Um pedido. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, enunciando que ele conhecia a lei. Mas não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. De 9 frases, 6 são pedidos. Não devemos pedir a Deus? Não devemos pedir a Deus? Parece que não. No mundo que a gente vive, com muito acesso à informação, com muita facilidade de conhecimento, com pessoas que dispõem de profissionais, que conseguem o seu engajamento nos algoritmos de relevância, rapidamente informações que não são verdadeiras se disseminam em todas as áreas do conhecimento, inclusive no campo espiritual. O matemático grego no passado, chamado Pareto, estabeleceu uma fórmula que é bastante conhecida. Ele dizia o seguinte: em regra, 80%, 20% dos esforços correspondem a 80% dos resultados. E ele dizia, por exemplo, e essa fórmula que ele enunciou foi, digamos assim, emulada em várias áreas do conhecimento humano. Por exemplo, 80% dos resultados de uma empresa correspondem, em faturamento, correspondem a 20% dos clientes. Quando nós olhamos para o ensinamento de Jesus e comparamos com outros ensinamentos espirituais, que todos nós, muitas vezes, alguns de nós pelo menos, nos sentimos seduzidos a conhecer como eu, e talvez seja relevante, a gente pode aprender alguma coisa de útil. Conhecimentos orientais, por exemplo, que têm uma estrutura de pensamento e lógica totalmente diferente da cultura ocidental, nós vamos ver que o caminho de evolução que eles propõem é bastante complexo. São muitas práticas, muitas purificações, muitos exercícios, muitas vivências, muitos médiums, muitos gurus. E quando nós olhamos para o ensinamento de Jesus, nós vemos que ele nos disse poucas coisas. Toda a doutrina de Jesus ela se resume ao verbo amar. Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas. Provavelmente, como nós não sabemos o que é amar, e para nós relacionamos o amor ainda hoje, infelizmente, com o amor sentimental, Jesus desceu um degrau no seu ensinamento e disse: faze ao outro como deseja que o outro
gostaria que agisse em relação a ti. Então, ele retirou o ensinamento do campo filosófico abstrato e trouxe para o comportamento. E nós lembramos aqui de um discípulo do Cristo que disse que o amor cobre a multidão de pecados. O amor contém toda a lei. A ilusão da complexidade, a ilusão de que é necessário sempre mais, a ilusão de que é necessário sempre algo novo para que a gente possa manter a nossa motivação, para que a gente possa manter o nosso entusiasmo, ainda mais numa cultura extremamente fugaz e materialista como a nossa, nos leva a cair em todos os níveis da nossa existência no desejo sempre de buscar o próximo, a próxima revelação espiritual, o próximo livro que eu vou ler, a próxima palestra que eu vou assistir, o próximo remédio que eu vou tomar, o próximo psiquiatra com quem eu vou me consultar, o próximo tratamento energético que eu vou fazer, dentre tantos que existem hoje. E não estou dizendo que nós não devemos buscar. Eu já busquei muitos, e talvez continue a buscar. Mas Jesus, de alguma forma, fez o trabalho para nós. Ele simplificou. E não há nenhum mestre espiritual de qualquer linha religiosa, filosófica ou espiritualista que não reconheça a grandeza de Jesus. Falsos cristos e falsos profetas são pessoas que anunciam aquilo que não é verdade, o que não corresponde à realidade do campo de vista espiritual, à realidade espiritual. Se nós voltarmos para o básico, e isso é a minha constatação pessoal que eu estou dividindo com vocês, se nós voltarmos para o básico, nós temos um alicerce seguro e sólido, e ainda assim é muito difícil, é bastante complexa a tarefa de nós nos dedicarmos apenas ao ensinamento de Jesus, ou a um ensinamento de Jesus, ou ao principal ensinamento de Jesus, que é amar. Será que nós verdadeiramente amamos as pessoas mais próximas que convivem conosco? Nós praticamos o perdão, nós praticamos o respeito? E na sociedade, como nós nos comportamos? Na vida familiar, no campo das amizades, no trabalho? Qual é a nossa conduta? Nós queremos sempre tirar proveito dos outros? Ou nós queremos ajudar? Jesus inicia o sermão profético, o Evangelho de Mateus, ele se resume a 5 sermões de Jesus. E um deles é dito o sermão profético. E a primeira palavra do sermão profético é: haverá falsos cristos e falsos profetas. Em todos os campos da existência humana, na ciência, na cultura, no jornalismo, na religião. Bom, na religião nós vemos muitos falsos profetas. E hoje, inclusive, infelizmente no meio espiritualista, e até nós espíritas nos contaminamos, nós acreditamos ou estamos vivendo uma época bastante curiosa, que eu denomino de materialismo espiritual. Então, recentemente, até por convite de pessoas conhecidas, frequentei um culto evangélico e retirei dele muitas lições. Os evangélicos, eles têm muito mais fé do que nós, eles são muito mais fervorosos nas suas crenças. Mas, infelizmente, devido até à estrutura e o modo como é conduzido os trabalhos deles, são facilmente enganáveis. Então, por exemplo, o pastor que parecia um artista desses modernos, com roupa justa e um cabelo pintado, não há aqui nenhuma crítica especificamente.
a pintar o cabelo, usar uma roupa justa, mas a postura em si. A primeira coisa que ele disse é o seguinte: nós vamos fazer 3 coisas aqui. A primeira, Deus dá para nós, é a oração. A segunda, a igreja nos dá, que é a palavra do pastor. E no terceiro momento, vocês dão para a igreja. Então foi o momento em que passaram-se as maquininhas de cartão. R$50. O irmão deu R$50. R$50. Parava e tocava uma outra música. Falsos cristos e falsos profetas existem em todos os lugares. A pregação foi boa, sobre um texto do Velho Testamento. Há pessoas que se curam, que retiram benefícios dali, sem dúvida. Eu achei interessante, com certeza foi uma boa experiência. Mas, também com certeza, o intuito do pregador não era apenas difundir a palavra e construir a igreja. O intuito do pregador era viver da sua pregação. Falsos cristos e falsos profetas não são só aqueles que falam em público, somos todos nós, inclusive os espíritas, que lemos as obras, que adquirimos livros novos, que tomamos o passe, que frequentamos a palestra. Quando alguém está doente, nós dizemos, lá onde eu frequento, tem um trabalho de cura. Quem sabe tu não vais à desobsessão? Acho que estás com um espírito obsessor. Não é normal esse comportamento. Toma aqui o evangelho para ti. Mas e nós? Nós somos o exemplo daquilo que pregamos? Nós nos esforçamos para sermos verdadeiramente cristãos? 5, 10, 15, 20, 30 anos da doutrina espírita, encontramos pessoas que não oram todos os dias, pessoas que não fazem o evangelho no lar, pessoas que não meditam, pessoas que não fazem o exame de consciência recomendado no livro dos Espíritas e até hoje, de tudo que eu já pude estudar a respeito de autoconhecimento, nada supera um exame de consciência diário para a reforma íntima ou o automelhoramento, inclusive o nosso melhoramento emocional. O que eu quero dizer, e me coloco como todos vocês também, nós somos pessoas que colecionamos mapas. Antigamente, o sujeito ia viajar, ele tinha que abrir um guia desse tamanho, ficava até, muitas vezes, pegava um táxi, ficava dentro do porta-luva do taxista. Ele não conhecia a rua, ele abria o mapa e olhava onde era a rua. As pessoas tinham mapa dos planetas, ou mapa mundi, todos os caminhos. Nós temos todos os caminhos no nosso celular, a um clique. Compramos qualquer curso de qualquer área do conhecimento. Antigamente, o sujeito, para fazer um cursinho de qualquer coisa, tinha que sair do interior e vir a Porto Alegre, de Porto Alegre a São Paulo, para ter acesso a um professor decente. Hoje em dia, todos estão na internet ou em qualquer lugar. E todos os conteúdos que nós consumimos, e nos ajudam, sem dúvida, cada curso, cada palestra, cada livro lido, que nós colocamos na prateleira e esquecemos lá, é um mapa, é um guia. E nós nos tornamos colecionadores de guias, colecionadores de mapas, mas pessoas que não realizam a viagem. Em teoria, sabemos tudo. Se alguém tem um problema, nós temos a solução. Me conte-me o que está acontecendo. Brigaste com a esposa? Queres sair do teu trabalho? Estás com um problema de saúde? Isso é karma. Precisas modificar o teu comportamento, fazer o bem, orar. Nós temos solução para todos os problemas dos outros. Mas e nós? E a nossa vida? No arquétipo ou na imagem do Livro dos Espíritos, que o Espírito de Verdade, São João e Francisco de Assis,
solicitaram que Allan Kardec colocasse, nós temos a imagem de uma parreira ou uma videira. É curioso a gente estudar quantas vezes a palavra parreira ou videira aparece no Evangelho de Jesus e no Velho Testamento, assim como uva ou vinho, que são seus derivados também. Não é à toa que esses espíritos pediram que fosse desenhada essa árvore específica. Mas essa árvore específica nos ilustra o quê? Que se conhece um homem pelas suas ações. E é por isso que nós reencarnamos. Nós poderíamos estar no mundo espiritual e receber todos os conhecimentos. Quando nós lemos os livros espíritas, nós vemos que os espíritos que psicografam, eles têm também solução para tudo. Adquiriram conhecimento lá. Por que eles reencarnam? Já se perguntaram? Por que nós não realizamos apenas o nosso processo evolutivo no mundo espiritual? Por que nós reencarnamos? Porque é aqui que nós plantamos, cultivamos e fazemos crescer os nossos frutos. E, infelizmente, segundo a espiritualidade nos diz, muito raramente um de nós desencarna e consegue chegar assim a 40%, 50% daquilo que se autopropôs a realizar. Então a reflexão fica e o convite fica. Já não é o bastante para nós? Já não temos as ferramentas necessárias, pelo menos no plano abstrato, para buscarmos a nossa felicidade espiritual, acumulando riquezas no espírito, o conhecimento, a caridade verdadeira, o amor bem sentido, o bem edificado, o esforço, ao menos na tentativa. Os espíritos nos dizem que essas são as únicas coisas que nós recolhemos, que levamos conosco da nossa vida. Como disse certa vez Chico Xavier, o bem que fizeres é teu advogado onde fores. Ontem, eu fui buscar feijão para o meu filho perto de casa, numa senhora que tem um restaurante. E na saída vi um mendigo. Perguntei para ele, queres almoçar? Paguei o almoço para ele. Pensei assim, posso botar no meu caderninho, paguei o almoço para uma pessoa. É uma coisa simples, não parece? Muito simples. Mas o bem que fizeres é teu advogado aonde fores. E já que temos aqui até o pessoal da área jurídica e do Ministério Público, e o mal que fizeres é o teu acusador aonde fores. Se o bem é o nosso advogado, quem é o promotor? É o mal. Então fica o convite à nossa reflexão, porque já estamos próximos do horário. Eu me desgarrei um pouco do tema e eu gostaria de terminar com a leitura de uma mensagem do Emmanuel, que está escrita em um livro que ele comenta o Evangelho de Jesus, e é justamente sobre falsos cristos e falsos profetas. Logo a seguir, então, nós receberemos o passe. Diz assim: falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos mistificadores da paz. Na preguiça, somos charlatões do trabalho. Na indiferença, somos inimigos do dever. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com o semelhante,
que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com Jesus. E ele diz, para finalizar, a terra é a nossa escola, o lar é o nosso templo, o próximo é nosso irmão, a humanidade é a nossa família, a luta, o nosso aprendizado. Muito obrigado.